Olá, paz e bem! Esse é o programa Cidadania e Justiça com Alberto Almeida. Nós vamos hoje conversar com um tema diferente, né, do que nós temos abordado. Hoje vamos falar sobre segurança pública, mas não é aquela segurança do policial que está na rua, não. Hoje nós queremos falar de um outro formato da segurança pública. Vamos conversar com o Dr. Jorge Gomes, que é delegado, e também ele é corregedor-geral. E olha só, mudou para mim, eu conhecia, doutor Jorge, corregedoria da Polícia Militar, corregedoria da Polícia Civil. Então, hoje o senhor é um corregedor geral, das polícias, não apenas de uma polícia. Isso mesmo. Então, como é que funciona a corregedoria, já para conversarmos? Alberto, primeiro, já Alberto Almeida, né, meu amigo Alberto Almeida, né, grande prazer estar aqui com vocês, mostrar como funciona o sistema de segurança pública e mostrar como funciona o sistema de corregedoria importante para a sociedade manauara, para a sociedade amazonense, porque a polícia é a força do Estado, é o braço armado do Estado. E como todo braço armado do Estado, como toda força estatal, ela precisa ser controlada. Ela precisa ser fiscalizada, ela precisa ser controlada, ela precisa realmente que tenha um instrumento de correição forte e eficaz a fim de conseguir conter qualquer tipo de abuso e qualquer tipo de desvio. E o que ocorre hoje no sistema de segurança? Nós temos uma das legislações mais modernas hoje do país no que se refere ao sistema de segurança. Foi criada uma corregedoria independente, uma corregedoria que tem ali um corregedor geral e um corregedor geral adjunto, que são nomeados diretamente pelo governador do estado do Amazonas, e dentro dessa corregedoria nós somos subordinados diretamente ao governador. Ah, perfeito. Então, assim, não tem um policial, um oficial de polícia que está superior ao corregedor? Isso não acontece mais, então, no Amazonas? Não acontece dentro do estado do Amazonas. Nós temos ali dentro desse quadro, além do corregedor geral adjunto, 4 corregedores. Um de cada corporação em razão das peculiaridades legislativas, porque a Polícia Civil tem uma lei, a Polícia Militar tem outra lei, o Detran tem uma lei própria e também o Corpo de Bombeiros tem uma lei própria. Então, nós temos ali aquilo que chamamos de corregedores auxiliares. E esses corregedores auxiliares, eles vão presidir essas referidas investigações administrativas. E nessa investigação administrativa, é bom que fique claro para a população, estou falando de um processo administrativo, ou seja, um processo que pode levar de uma punição branda a uma punição extremamente grave para o servidor público, que é a sua demissão. Até a demissão. Até a demissão. Ele pode ser demitido, ele pode deixar de ser funcionário público, mesmo depois de anos e anos de profissão. Então, o que ocorre? Precisa que esse processo exista ali, o princípio do contraditório, ampla defesa, vai existir uma acusação, ele vai poder se defender, as provas serão produzidas, as testemunhas serão ouvidas, certo? No sentido de coletar todo o material probatório, no sentido de ter uma condenação, uma absolvição do funcionário público, do servidor público, seja ele civil ou seja militar. E, posteriormente, esse procedimento, depois que existe uma decisão de um corregedor auxiliar, ele é repassado para o corregedor geral do sistema de segurança, a fim dele poder decidir se concorda ou não concorda com essa punição, a fim de enviar esse procedimento para as respectivas corporações. Então, mostra ali um sistema moderno, é um sistema realmente eficaz, é um sistema que traz uma segurança tanto para o servidor quanto para a população. É bom ter essa noção do equilíbrio, da balança. Na verdade, você tem ali todos os mecanismos de apuração e você tem um mecanismo de fiscalização e também de controle da população. Então, isso realmente não, eu sempre digo, não pode o servidor ver a corregedoria como um monstro jurídico, como um monstro que está ali para atrapalhar o serviço policial. Até o contrário, né? A corregedoria ela justamente vem para proteger o cidadão. Protege o cidadão e protege o servidor. O próprio servidor também. O próprio servidor, porque eu estou ali cumprindo as leis, eu estou ali realmente cumprindo normas que são criadas e verificando se o servidor, seja policial civil, policial militar, servidor do Detran, do Corpo de Bombeiros, ele cumpriu as normas no momento que ele estava realizando suas atividades. O senhor falou Detran. Onde é que o Detran... Porque na minha cabeça, vamos lá, eu acredito que você que está nos assistindo também. Nós temos a Polícia Civil, que chama PC, né? Polícia Militar, que chama de PM. E aí eu até entendo o Corpo de Bombeiro, porque ele fazia parte da PM. Perfeito. E a última década foi desmembrado. Perfeito. Então nós temos Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro e a Polícia Civil. E o Detran, onde é que entra nesse sistema de segurança? Isso, com as nossas mudanças legislativas, elas já ocorreram já há aproximadamente 15 anos, o Detran foi inserido no sistema de segurança. Então nós temos 4 órgãos que compõem o sistema de segurança: Polícia Civil, Polícia Militar, que toda a população conhece, Bombeiros e também o Detran. E por que o Detran? Porque o Detran ele tem a possibilidade de auxiliar o sistema de segurança. As decisões do Detran, elas impactam diretamente o sistema de segurança. Fiscalização de trânsito, fiscalização de transportes, realmente a verificação de carros se estão irregulares ou não.
a verificação de falsificação de documentos, o uso de carro de forma indevida. Então, termina impactando de forma também decisiva no sistema de segurança essa participação do Detran. Quando você tem ali milhares de dezenas de blitz nas ruas do Detran, você tem uma redução de criminalidade também. Sim, porque o criminoso precisa se transportar, o crime ele se locomove. Ele se locomove através de veículos, de aviões, né, de carros, certo? E quando você tem ali um sistema que é totalmente interligado, nós podemos conter a criminalidade com as ferramentas utilizadas pelo Detran. Com as blitz, você vai conseguir controlar se os criminosos estão usando carros de forma indevida, a fiscalização dos veículos de criminosos, a possibilidade de encontrar drogas nessas operações no qual o Detran participa, a restrição de armas também, ela termina aumentando e muito quando o Detran está o tempo todo fazendo fiscalização nos veículos. Então é um sistema também muito importante. Hoje ele é coordenado pelo Dr. Rodrigo Sá, que também é delegado de Polícia Civil, certo? Que tem dado essa dinâmica extremamente forte, nos auxiliado constantemente no sistema de segurança. É muito bom aí, o senhor falando agora, de fato, vamos colocar, tem uma boca de fumo, sei lá, colocar um bairro qualquer, para não criar o nome de um bairro, daqui, digamos, tem um bairro Vida Nascente, em uma zona de Manaus. No bairro Vida Nascente, como qualquer bairro de Manaus, ninguém produz cocaína, ninguém produz maconha. Então essa droga chega de alguma forma lá. Correto. Então aí entra a questão do Detran. Isso, o transporte da droga, o transporte de armas e também... Ninguém fabrica arma também em Manaus. Também, né? não fabrica. E o que acontece também, várias operações que nós realizamos, no momento que nós desencadeávamos essa operação dentro de um determinado local, o Detran já estava acionado, certo? Através do sistema de segurança, e as redondezas estavam todas tomadas pelo Detran. Para impedir fugas de criminosos, para impedir... Ele visualizou a blitz, ele já tenta fugir. Isso, então isso foi bastante interessante, o sistema sempre trabalhando ali de forma harmônica, e isso ajudou bastante a redução de criminalidade que nós tivemos aí, enquanto eu estive ali na Polícia Civil, no Departamento de Polícia Metropolitana, no ano de 2019. Então foi um trabalho de parceria extremamente grande, no qual houve uma redução da criminalidade usando os 4 pilares do sistema de segurança. Se eu estive... Então, assim, se eu estive, era o quê? O senhor explica para quem está nos assistindo aqui. Sim. O doutor Jorge Gomes é delegado... Sim, eu sou delegado de polícia, né? Já estou há quase 20 anos na Polícia Civil como delegado de polícia. Assumimos diversos cargos tanto dentro da Polícia Civil quanto fora da Polícia Civil durante essa temporada grande de carreira. E meu último cargo dentro da Polícia Civil, sendo delegado de polícia, foi diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, que é um setor, um departamento que coordena todo o policiamento da capital. Então a polícia a gente conhece da logística, conhece... Sim, a logística, a parte operacional, a parte de investigação, é o tripé, eu sempre digo, a polícia, ela funciona bem quando ela usa esse tripé. Quando ela tem um aspecto operacional bom, quando ela tem um aspecto investigativo perfeito, certo? E a questão logística. Quando isso funciona, você consegue realmente trazer bons resultados para a sociedade. Eu fui diretor desse departamento, nós tínhamos ali 52 unidades da capital subordinadas ao Departamento de Polícia Metropolitana, ou seja, praticamente ali toda a capital, né, subordinada a esse departamento, e nós organizávamos todas as operações. Por isso que é bem hoje simples falar, né, sobre o Detran, sobre a participação do bombeiro, da polícia militar, porque todo o trabalho foi muito harmônico. Né, as 4 instituições trabalhando ali, né, para poder trazer uma melhor segurança para a população. E só como nós entramos no assunto do Detran, é bem importante, Alberto, falar sobre o Detran, porque às vezes no imaginário popular se tem a ideia que o Detran é um órgão só para cobrar. Só cobra IPVA. Todo mundo imagina, o Detran é um órgão só para cobrar, o Detran é um órgão só para poder nos tirar dinheiro. Não é assim. Que a população entenda, não é assim que o Detran funciona. Ele faz parte do sistema de segurança, auxilia também na redução da criminalidade, conforme nós há pouco falávamos, né, como é o trabalho do Detran na parte da operação, ajudando ali, auxiliando o sistema de segurança, e também na redução, o trabalho do Detran, ele impacta até mesmo nos hospitais. Peço aí perdão ao meu amigo Rodrigo Sá, ele está fazendo propaganda do Detran, né? Eu tenho certeza que ele não vai se incomodar, porque esse discurso também, né, ele é bem coerente com a ideologia e o trabalho feito pelo doutor Rodrigo Sá, que está à frente do Detran, um grande amigo nosso, certo? Então, até no impacto do sistema de saúde ele influencia. Porque quando você tem as fiscalizações, quando você tem o controle, reduz o número de acidentes. Então é menos pessoas usando os hospitais.
Ou seja, menos gasto do poder menos público. Menos gastos do poder público. Procedimento cirúrgico, sangue, internações, que falta sangue, internações, tudo. Então você consegue também estabilizar o sistema de segurança para a atuação do Detran. Então, algo bem interessante, é bom. É aquilo que eu sempre digo, é importante a população assistir, né, programas do nível do seu, porque traz essa informação de forma clara, de forma simples para a população, que a população precisa ser sempre muito bem instruída para poder realmente saber, né, quando o governo pratica uma ação, qualquer governo que seja, o porquê o governo está praticando aquela ação. Sim. Certo? Então é importante uma população instruída, é importante uma população dedicada, né, que consiga entender realmente essa linguagem, de uma linguagem de forma bem clara, bem fácil. Então, teve blitz, reduziu o acidente, nós vamos ter a redução de pessoas nos hospitais, nas UTIs e vamos reduzir gastos públicos. Pronto, de uma forma bem simples, Alberto, para a gente fechar essa parte. E trazer até algo interessante, você vê o sistema americano que não tem um SUS como nós temos aqui no Brasil. Então lá a preocupação não é se o motoqueiro, por exemplo, anda de capacete ou não. Capacete é uma faculdade, usa se quiser. Certo. Por quê? Porque se ele cair e machucar a cabeça dele, o problema só é com ele. Sim, então quem vai gastar é ele. Então, no Brasil, quando um motoqueiro cai... Desculpa, motoqueiro, nada contra você. Estou colocando um exemplo prático, questão com outro país. Correto. Então, se o motoqueiro cai e se machuca a cabeça, quanto tempo ele fica internado? Quem paga essa saúde, normalmente, é o poder público. Até quem tem plano de saúde, o primeiro atendimento, normalmente, é do SUS. É o SAMU que para. E aí, quando fala nos Estados Unidos, nós copiamos tanto legislação, porque nos Estados Unidos o processo é rápido, se julga rápido. Aí agora, se eu falo na corregedoria, me veio algo em mente. Se fala muito, nos Estados Unidos a pessoa acelerou demais, está no limite de velocidade e ele é julgado no mesmo momento. Então nós gostamos de pegar a legislação americana e usarmos como exemplo. E aí nós copiamos no Brasil a legislação americana em relação à audiência de custódia. Perfeito. Então a audiência de custódia, o principal motivo dessa audiência é justamente saber o tratamento do policial. Ou seja, correto, quem é o responsável para julgar esse policial é a corregedoria. Então, olha como é um ciclo interessante. Então, se queria a legislação americana, quando nós trouxemos para o Brasil, através da audiência de custódia, que hoje está sendo massacrada por parte da imprensa, que talvez por falta de conhecimento. Sim. Alberto, é aquilo que eu falo, a instrução e o conhecimento de um povo é extremamente importante para a evolução de um país. Nós adoramos copiar, muitas vezes, modelos estrangeiros, como principalmente o modelo americano, e sempre o brasileiro foi admirado com isso, com a rapidez de julgamentos americanos. E nós temos vários modelos de julgamentos rápidos no Brasil. É que muitas vezes o que é levado, o que é trazido para a imprensa é aquele aspecto negativo, o aspecto positivo ele não é muitas vezes divulgado. E nós temos hoje no Brasil diversos mecanismos de celeridade processual. Nós temos diversos mecanismos para ter uma justiça rápida. E a audiência de custódia é um deles. Né? Você, naquele momento que alguém é preso, e quando a gente fala alguém preso, pode ser qualquer um. Pode ser eu, pode ser você que está me ouvindo, pode ser alguém que matou uma pessoa, pode ser alguém que praticou um crime de trânsito. Qualquer pessoa está sujeita exatamente a ter ali as garras da justiça sobre ela. E nesse momento, nós vamos querer uma justiça rápida e célere. É isso que nós vamos querer. Nós vamos querer as garantias processuais, nós vamos querer uma justiça rápida e célere. E nesse momento, sim, há a primeira decisão judicial, no qual é levado uma pessoa para uma audiência de custódia, no qual tem previsão, tanto através de uma resolução do CNJ, como também através da legislação do Código de Processo Penal hoje, e ali vai ser decidido de imediato algo. Se houve tortura no momento dessa prisão, ou se não houve tortura, ou se essa prisão foi correta ou não foi correta. Aí entra o seu trabalho da corregedoria. Vem o trabalho da corregedoria e vem também o trabalho positivo do policial. Também. Quantas audiências de custódia nós temos todos os dias no Brasil? Nós temos milhares de audiências de custódia no Brasil. Em Manaus tem fila todos os dias. Isso, e essas milhares de audiências de custódia, elas estão ali para atestar que o policial agiu de forma correta. Aí também, quando um policial trata mal uma pessoa que está sendo se por acaso suspeito, algum policial violar a legislação no momento da prisão ou for colocado em realmente questionamento essa posição do policial, vai tudo aparecer lá imediatamente na Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública, porque nosso sistema é totalmente informatizado. Então, de imediato, de forma online, já é transferida toda a ata que é realizada na audiência de custódia diretamente para a Corregedoria de Polícia, para nós fazermos a apuração se houve ou não
não violação da legislação. Meus amigos, que fique bem claro, não é, naquele momento, não é o juiz que está julgando se já está determinando que o policial praticou alguma irregularidade. Não é isso que acontece. Na verdade, muitas vezes há a narrativa de que houve uma irregularidade no momento da prisão e o Judiciário e o Ministério Público tão somente encaminham para a Corregedoria para a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança, a fim de que nós possamos fazer a investigação e decidir se houve ou não houve a violação. Certo? Então é isso que termina acontecendo. Vai ser apurado para saber se a pessoa violou ou não violou a legislação no momento de efetuar uma determinada prisão. Certo? Então, não é dizer, alguém já foi condenado pela audiência de custódia. Não é isso. Não é isso que acontece. Mas, como todo o sistema democrático brasileiro, você precisa de controles. E isso é uma forma de controle, né? Você vai controlar se o momento... Não se analisa ali o crime. Não se analisa o crime, você analisa se o momento da prisão houve aplicação correta ou não houve aplicação correta da legislação, certo? E isso para qualquer pessoa, como eu sempre digo, qualquer pessoa pode ser presa, aquele que nós chamamos de criminoso, aquele que nós falamos que matou, aquele que nós falamos que é estuprador, como pode ser um filho seu que pode ser preso. Amanhã você está dirigindo o seu carro, seu filho está dirigindo o carro, atropelou alguém, vai ser preso. E nesse momento você vai exigir que os direitos constitucionais sejam aplicados. E a audiência de custódia vai verificar isso, se eles foram aplicados ou não. Aproveitar o doutor Jorge falando, nós somos professores, é legal deixar bem claro, a audiência de custódia não vai julgar se houve ou não crime. A audiência de custódia apenas para saber se houve alguma irregularidade na prisão, algo vinculado ao policial, pode ser militar, pode ser civil, alguém da segurança pública e aquela pessoa que está ali naquele momento sendo acusada, indiciada. Então, essa é a situação. Naquele momento, por mais que ele seja liberado, o acusado ou indiciado seja liberado, não quer dizer que ele não vai responder o processo. Ele vai continuar respondendo o processo, só que ele não vai responder no cárcere, ele vai responder em liberdade, que é a regra no Brasil. Então, podemos ter um programa com o Dr. Jorge só para falar sobre o tema. É que eu acabei lembrando que acho que quem mais leva a demanda para a corregedoria hoje é a audiência de custódia. Todo dia nós despachamos dezenas de documentos referentes a audiências de custódia, né? Porque de imediato teve audiência de custódia. Liberou alguém na audiência de custódia, naquele momento o policial já vai para a corregedoria. De imediato já encaminhado para a corregedoria de forma online. E ali eu já começo uma apuração. E eu sempre digo, às vezes alguém foi lesionado. Certo? Alguém foi lesionado no momento de uma prisão. Você vai verificar. Primeiro, houve a lesão. Nós temos o laudo referente a essa lesão, certo? Se foi positivo, se foi negativo esse laudo. Muitas vezes tem um laudo e foi positivo. Ok, então já temos uma lesão. Vamos verificar se foi realmente uma lesão provocada por um policial, certo? Para você ver como são vários questionamentos, não é simples, né? Ok, foi uma lesão ocasionada pelo policial. Vamos verificar se o policial agiu no estrito cumprimento do dever legal. Vamos supor que o criminoso reagiu à prisão. Se o criminoso reagiu à prisão e foi necessário o uso da força para efetuar a prisão. Então, houve a necessidade do uso da força para efetuar a prisão. Causou a lesão, tem comprovação da lesão, mas não é crime. E nem falta funcional. Então você verifica que o sistema é completo, aquilo que eu sempre digo, o sistema, agora sim, houve uma lesão, mas não foi no estrito cumprimento do dever legal, aí o policial agiu de forma incorreta. E aí ele vai ser punido por isso. Então tudo é analisado, né? Na verdade há uma análise bem completa dessas provas, desse sistema, das narrativas, no sentido para nós de sabermos se houve ou não houve um aspecto que vai causar ali a apuração e uma punição do servidor. Certo? E precisa que a população fique bem clara, que os nossos policiais e servidores fiquem bem cientes disso. Todo o sistema, no mundo inteiro, ele sofre controle. Certo? Seja aqui, seja nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, na África, todo o sistema criminal ele é submetido a controle. Todo o sistema de justiça é submetido a controle. Nós temos o Poder Judiciário que ele é submetido ao controle do CNJ. Nós temos o Ministério Público submetido ao controle do Conselho Nacional do Ministério Público, certo? E nós temos a polícia que é submetida ao controle da Corregedoria, como qualquer órgão público que tem sua corregedoria interna. Sim. Eu sou advogado, tenho o Tribunal de Ética da OAB. Os advogados, então isso é algo normal, é algo realmente que tem que acontecer para que você possa fazer com que a lei seja cumprida. Nós vivemos num Estado democrático de direito, no qual a lei tem que ser cumprida para a proteção do cidadão. E quando eu digo cidadão, é qualquer usuário do serviço público, qualquer pessoa que esteja presa, qualquer pessoa nesse momento que seja vítima de um crime ou qualquer policial. Ele é o cidadão, qualquer um é o cidadão que precisa ser protegido. Pode acontecer numa briga de trânsito, assim, quantas pessoas já colidiram
Nessa colisão, alguém se machucou, essa pessoa é conduzida à delegacia, Sim. passará pela audiência de custódia, algo natural, que eu sei que assusta muita gente passar por uma audiência, mas é algo que faz parte do procedimento, do rito outro detalhe também, Alberto, é a questão da audiência de custódia, que realmente se ventilou do absurdo da audiência de custódia. Não há nenhum absurdo, até porque antes da existência da audiência de custódia, a Constituição já dizia, qualquer pessoa presa, ela é imediatamente, o auto de prisão, ou ela é levada imediatamente essa informação a um juiz, que ele vai decidir se vai manter essa prisão, se vai liberar a pessoa que foi presa, certo? E hoje, antigamente, como isso era feito? Isso era feito através de um peticionamento, certo? Se encaminhava o procedimento para o Poder Judiciário e o advogado, naquele momento, peticionava pela liberdade ou não daquele acusado. Então, a pessoa iria ser liberada ou não. E na audiência de custódia, é a mesma coisa. Imediatamente caminhamos para a audiência de custódia, no qual, só que agora de uma forma um pouco mais oral, certo? No qual ele está presente já de imediato a defesa, o Ministério Público e o Judiciário, e ali naquele momento ele já vai decidir se a pessoa vai ser liberada ou não. Então, não há polêmica nesse assunto, isso sempre existiu no Brasil. A diferença é que agora se faz uma audiência. Antigamente, os advogados peticionavam perante o juiz para poder decidir. Para o advogado criminalista, a audiência de custódia não foi tão boa. Porque o advogado ele tinha petição, ele tinha um trabalho, um atendimento prévio, e agora na audiência de custódia, muitas vezes o advogado nem participa. Sim. Mas agora ficou interessante, primeiro eu quero mandar um abraço para o Max, lá da Cidade de Deus. Max, um grande abraço. Todas aquelas pessoas que estão compartilhando os vídeos, olha, peço que você compartilhe também se gostou, para que muitos irmãos, muitos amigos possam assistir. Então, toda aquela turma que mandou mensagem nos outros programas, obrigado por conversar conosco. E agora com o Dr. Jorge Gomes, algo interessante que o senhor falou, e aí é mais direcionado agora para os nossos alunos do direito e para os advogados. O senhor falou que é um duplo grau, então há a primeira decisão e depois é que sobe para o corregedor geral. Sim. Quando tem duplo grau de jurisdição, o legal é que estamos falando de ampla defesa e contraditório. Isso. Aí eu quero fazer uma pergunta. É necessário ter a capacidade postulatória ou não? Só o servidor público, seja ele policial militar, policial civil, bombeiro ou do Detran, ele pode, ele mesmo apresentar sua defesa? Ou é necessário? E se não é necessário, é possível a participação do advogado? Sim, com certeza. O que diz a nossa legislação, né? Nós temos uma súmula vinculante que fala que não há necessidade de advogados nesses processos administrativos, que se trata desse tema, mas nós temos que analisar com profundidade esse tema. Nos estados no qual há uma lei dizendo que existe a obrigatoriedade da participação do advogado nesses processos administrativos, tem que ter o advogado. Então, não são duas coisas diferentes, né? Aquilo que se chama em direito lead case, né? A minha pronúncia em inglês é péssima, perfeito? Ou seja, a raiz desse caso sobre a não necessidade do advogado nos processos administrativos, ela foi sobre uma temática no qual a legislação estadual, a legislação federal não previa. Então, surgiu a súmula vinculante dizendo que não há necessidade dos advogados nos processos administrativos. No entanto, quando se levou esse caso ao Poder Judiciário, eram legislações que não previa essa possibilidade. Mas nós já temos estados da federação que fala que precisa do advogado, certo? A legislação prevendo a legislação dos advogados nos processos administrativos. O que ocorre? Aqui no Amazonas não há essa previsão. Não tem. No Amazonas então, não é obrigatório. Não seria obrigatória a participação do advogado nos processos administrativos contra os servidores públicos. Mas, que é interessante, nós como primamos pela lei, dentro da corregedoria tem um corpo de advogados para fazer a defesa de servidores que não constituíram advogados. É como se fosse uma defensoria... É uma defensoria do próprio órgão da corregedoria. Tem uma defensoria pública. Existe isso. Perfeito. Então, nós temos ali no sentido de garantir a lisura do processo, garantir que realmente o processo vai ser feito de forma correta. Como eu falo, a consequência de um processo na corregedoria é extremamente grave. Sim, você, depois de 20, 30 anos de profissão, de carreira, você pode ser demitido. E quando você é demitido do serviço público, ele é diferente da iniciativa privada. Na iniciativa privada você tem a FGTS, você tem as verbas rescisórias, coisas dessa natureza. No serviço público, se você for demitido hoje, eu, por exemplo, tenho quase 20 anos de carreira. Se eu sou demitido hoje, eu saio sem receber um centavo do Estado.
George, aquelas suas contribuições de anos ficam para o Estado. As contribuições previdenciárias que eu fiz, elas vão permanecer para o Estado, certo? E eu saio sem nenhuma outra garantia. Eu não tenho uma poupança no estilo do FGTS, porque muitas vezes se critica o servidor público, dizendo que nós somos, e se criou essa cultura nessa década, que o servidor público ele vive ali de status, que o servidor público vive de ganhos extraordinários. O servidor público não vive de ganhos extraordinários. Primeiro, que nós temos um teto, certo? Qualquer servidor público de qualquer carreira, seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, da esfera federal, estadual, municipal, ele tem um teto de ganho, certo? Ele nunca vai conseguir ultrapassar esse teto de ganho através da sua remuneração. Vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que dentro de um município, o valor máximo que um prefeito pode ganhar a título de subsídio, uma palavra técnica, mas para a população conseguir entender, como se fosse o salário, certo? Mas o termo técnico é subsídio. Vamos supor que seja 10 mil reais. Nenhum servidor público daquele município poderá ganhar mais do que 10 mil reais. Por mais que ele apareça no contra-cheque dele 20 mil reais, de forma automática, o que passar desses 10 mil reais retorna para os cofres públicos. Então, o servidor público não ganha esse universo de dinheiro, de numerados, que muitas vezes se leva. E o servidor público hoje no Brasil, ele é muito consciente dos seus atos. Primeiro que ele é muito controlado. Nós temos as corregedorias. A Corregedoria Geral do Sistema de Segurança do Amazonas é uma das mais completas do Brasil, no que se refere ao sistema de leis de controle do servidor, certo? Então, o servidor público, ele, o tempo todo, ele é inspecionado, ele sofre correições, ele pode sofrer no processo administrativo o tempo inteiro, certo? Então, ele é fiscalizado o tempo todo. Então, o servidor não vive uma vida, como eu posso dizer, de benesses, não é isso. Primeiro que ele tem o controle de gasto, 2, ele tem a fiscalização completa. Nessa fiscalização completa, ele pode ser demitido. Se ele for demitido, ele não recebe nenhum valor a mais, ele não tem FGTS, como o servidor da iniciativa privada tem aqui. Quase todos os nossos ouvintes e telespectadores nesse momento são da iniciativa privada. Então, eles sabem do que nós estamos falando. Qualquer pessoa que é demitida, ela vai ter direito ao FGTS, ela vai ter direito às verbas rescisórias. O servidor público não tem esse direito, certo? Então, é algo extremamente diferente. E é boa essa conscientização. Na faculdade dou aula para muitos alunos que são policiais militares, são alguns bombeiros, muitos são policiais civis. Nós conversamos muito sobre isso e eles mesmos dizem, a Polícia Civil de 10, 15 anos para trás, né? Ou seja, em 2005, até 2010, a Polícia Civil era uma. A Polícia Militar também era outra completamente diferente. Não vou dizer que não haja corrupção, porque, infelizmente, no nosso país, ainda percebemos corrupção em vários pontos, em vários setores. Mas o que eu posso dizer é que acho que o cidadão, de modo geral, ele já percebeu essa diferença. Sim, sim, com certeza. O cidadão percebeu, e o policial, o servidor, sobretudo os da área de segurança, eles têm percebido a penalidade. A quantidade de servidores que têm sido demitidos, né? Então, perdendo tudo. Fica sem nada. Fora a situação que, às vezes, depois de 20, 25 anos, o senhor ainda está novo, mas tem servidor que já está numa certa idade. Para começar a vida do zero, literalmente, não é fácil. Ou seja, é uma pessoa que poderá ter muita dificuldade financeira na vida. Então é importante esclarecermos para o servidor público. Eu não estou querendo taxar o servidor público, porque o tema hoje é corregedoria, tá? Mas o cidadão, de modo geral, da importância da sua responsabilidade pública, responsabilidade cívica, sua responsabilidade enquanto cidadão. Por isso que o nosso programa é Cidadania e Justiça. É que essa cidadania, ela tem que ser respeitada, e de modo especial pelo servidor, que é quem presta esse serviço público, né, doutor? Sim, sim. Eu sempre digo, o servidor público, ele faz parte ali de uma classe de trabalhadores que trabalham independentemente de qualquer situação, ele tem um trabalho a ser desenvolvido. E esse trabalho, ele tem que primar pelo respeito ao cidadão. Até porque, se não primar pelo respeito ao cidadão, vai ser realmente... Perde todo o sentido. Ele a essência do serviço. A essência do serviço público. E o que também nós temos que verificar? Nós somos chamados para qualquer momento. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia, certo? Atingindo diversos países do mundo. E quem está atuando na linha de frente? Milhares de servidores públicos. Aqui você tem um sistema de segurança que não parou, que continua atuando, que não tem como parar. Você tem médicos, enfermeiros, técnicos, os servidores da área de saúde o tempo inteiro ali trabalhando para poder controlar. E diversos servidores públicos de outras secretarias morrendo, que inclusive, não né? são... Sendo contaminados e morrendo. São policiais militares na rua, são médicos morrendo, técnicos de enfermagem. As pessoas... É algo extremamente grave, certo? Como eu sempre digo, você vai para uma guerra, o soldado vai para uma guerra, uns vão sobreviver e outros vão morrer.
Certo? Não é que a gente queira isso, mas acontece. O servidor público está ali se expondo da área de segurança, ele continua trabalhando, do sistema penitenciário continua trabalhando, da área da saúde continua trabalhando, e de outras secretarias estão trabalhando também. Certo? Embora exista a quarentena que tem que ser cumprida, mas a todo momento nós somos acionados porque o Estado não vai poder parar. Não pode parar, às vezes tem um assalto, um acidente. Tem a parte de crime, tem a parte de acidente, tem a parte de perícia, tem a parte das pessoas que estão sendo atendidas nos hospitais, tem a parte das carteiras de identidade, de pessoas que não tinham identidade e precisaram tirar identidades às pressas para poder receber o benefício social. O benefício, né, o benefício social. Nós tivemos, o governo do Estado, por exemplo, colocou os moradores de rua para eles não morrerem nas ruas. Colocou os moradores dentro de um estádio e aqueles moradores de ruas não tinham identidade. E tivemos que fazer, através do sistema de segurança, a expedição das identidades dessas pessoas, para eles terem os seus direitos assegurados, até mesmo de serem enterrados. Porque se morresse, não teria nem como ser enterrado. Então, o sistema de servidores públicos não para. Certo, o tempo inteiro. E falando em morador de rua, eu lembrei agora do meu filho, quando nós falamos sobre fica em casa, ele disse, papai... ele tinha 9 anos, agora completou 10 essa semana. E ele dizia, como é que vai ficar o morador de rua? Porque normalmente ele vive daquela comida que as pessoas dão, aquela doação. Então, se ninguém está na rua, quem que vai doar? Então, é interessante que no Amazonas, o morador de rua, ele logo foi atendido e teve um tratamento especial. Eu vi na imprensa, até quero parabenizar aqui, a doutora Caroline Braz, que é secretária hoje da pasta de Sejusc, que, por sinal, já está nosso convite para participar conosco, explicar um pouco, porque eu sempre vi a Secretaria de Justiça vinculada ao cárcere. E hoje nós estamos com uma leque de atividades, e entre eles, atender o morador de rua de forma digna, né? Eu vi tudo limpo, tudo organizado, doações diárias. E aí é interessante ver, você tem um secretário, e aí o que é legal? Se fala muito mal da política, né? Sim. Você vê, o secretariado faz parte da política de modo geral. Então, você vê o secretariado recebendo doação, você percebe o quanto a população está sentindo o senso cívico, o senso de cidadania, está participando. Então, assim, eu não estou entregando dinheiro para o prefeito, para o governador. Eu estou entregando essa roupa para aquele cidadão que, assim como eu, também precisa, só que nesse momento precisa um pouco mais. Então, isso é a sensibilidade que o trabalho sério da Secretaria de Justiça tem realizado. Então... Sim, Alberto, foi um trabalho assim, bem grandioso, feito encabeçado ali pelo governador do estado do Amazonas, certo? Que juntamente com a secretária de Justiça, juntamente com a secretária de assistente social e outras secretárias que realmente tomaram a frente disso. E a grande preocupação é, numa pandemia, onde ficariam essas pessoas, esses moradores de rua? Às vezes se critica muito os governos, mas os governos trabalham bastante. Erramos e acertamos. Com qualquer ser humano, nós vamos errar e nós vamos acertar. E quando você tem um governo que se preocupou naquele momento de pegar aquele morador de rua, colocar dentro de uma unidade, de um equipamento público, dentro de um prédio público, a fim de que ele não ficasse na rua e morresse contaminado. Quando pegou essas pessoas e fez a primeira triagem, certo, através de sistema de saúde, para saber se elas estavam bem ou não de saúde, e todos foram vacinados. Certo? Foram separados colchões, roupas e alimentação. Essas pessoas não tinham alimentação, que elas, como você bem falou, Alberto, eles se alimentavam das ruas, de coisas que a população dava. E o governo separou a merenda, separou o almoço, separou o jantar dessas pessoas. E além disso, a solidariedade do povo. Né, que passou ali, começou a deixar alimentos, roupas, lençóis de cama. Isso é bem importante. Você mostra que o ser humano ele é bom. Eu sempre digo, o ser humano é bom. O grande problema é que aquele lado ruim é o que mais aparece, certo? Aquele lado mais espetacularizado, muitas vezes, pelos meios até de comunicação, com todo respeito aos meios de comunicação, que eu sou assim, um paladino na defesa da liberdade de imprensa, e tem que ter uma imprensa livre em qualquer país que se diga democrático. A imprensa tem que ser livre, né, para poder realmente mostrar o que está certo e o que está errado, certo? Mas esse aspecto ruim termina ele sobressaindo no que se refere a aparecer, certo? Por exemplo, você tem ali 1000 policiais que estão trabalhando todos os dias, 1000 policiais bons, dedicados e tudo, mas se um comete uma corrupção, esse vai ser o que vai mais aparecer na imprensa.
certo? E fica parecendo que toda a classe é uma classe que está contaminada, quando na verdade não é. Assim como a população. Muitas vezes parece que toda a população está contaminada pela maldade. Não é, nós temos pessoas boas, nós temos governantes bons, nós temos secretários bons, nós temos servidores públicos bons, nós temos pessoas da iniciativa privada que já ajudaram bastante, estão ajudando muito nessa crise. Pessoas boas, certo? E é isso que a gente precisa. Precisa dessa bondade, precisa desse amor, né, às pessoas. Senão não tem como realmente a sociedade funcionar. Fica parecendo a história daquele menino que um dia ficou de castigo ou porque desligou a televisão e quer fugir de casa. Agora ele acorda, a mãe bota para dormir, na cama, comida, lava a roupa dele, roupa boa, uma boa alimentação, cuida de tudo que ele precisa. Se você vai ficar de castigo sem um videogame, quero sair de casa porque a mãe não presta. Só lembra dessa fica parecendo só aquele menino chorão, né? Aquele menino chorão que só lembra desse momento ruim. Né? E o nosso psicológico explica isso, que a gente tende a lembrar só dos momentos ruins, mas nós temos muitas coisas boas, temos muitos trabalhos bons que estão sendo realizados até através da própria corregedoria. Nós fizemos ali uma doação também, né? Nós coletamos roupas de servidores que não precisavam dessas roupas, lençóis. Pouco se sabe, então o servidor ajudando. Nós não divulgamos, foram coisas assim que o servidor público nos ajudou. Certo? E nós não fizemos a divulgação, não tiramos fotos, eu estou falando isso para poder exemplificar para a população, certo? Mas logo no início nós fizemos isso, né? Vários servidores estiveram mesmo ali, né? Não podendo ainda, não sabíamos como seria essa crise toda, mas todos se dispuseram ali a dar um lençol, dar uma toalha, dar uma roupa, certo? Para poder ajudar essa população, é isso que precisa, né? E ninguém se identificou, ninguém todos nós preferimos ficar no anonimato, certo? Mas fizemos isso. Então, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, parabenizar pelo trabalho, porque não é fácil. Porque assim, para o bom policial, bom não, para o policial, ele é bom, para o policial, a corregedoria é ótima. Certo. Só reclama da corregedoria aquele que está com a possibilidade de cometer algo errado, porque só ele que poderá ser punido. Certo. Porque responder processo qualquer pessoa pode, o senhor falou muito bem, mas ser condenado, ter uma pena, só aquela pessoa que porventura, já que tem ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição, então, né? Isso. Então, tem como se defender. Então, parabéns pela corregedoria, por conseguir agregar, parabéns pelo trabalho. Nós temos esse assunto para 2, 3 programas. Desde já lhe convido, quando tiver tempo, participar novamente conosco. Nosso programa vai ao ar toda segunda, quarta e sexta. Cidadania e Justiça está no ar com temas que você venha sugerir. Então, você pode compartilhar conosco para que mais pessoas possam assistir o programa. Tem as nossas redes sociais. Quer falar comigo? Fanpage Alberto D'Almeida, o Instagram Alberto D'Almeida, ou diretamente pelo imediato. Que assim nós vamos criar um vínculo maior e trazer temas melhores para que você possa receber essa informação. Como agora, Dr. Jorge Gomes, muito obrigado por estar conosco, né? Sim, trazendo essa informação. Alberto, eu que agradeço, realmente, como eu sempre falo, no Estado democrático e direito, a imprensa tem um papel fundamental. E o trabalho que você está fazendo perante a sociedade, fora os outros trabalhos sociais que você realiza, esse trabalho da imprensa, trabalhos sociais, o trabalho como servidor público, ele é extremamente importante. E é importante a população conhecer isso. A população pouco conhece isso, mas ela tem que conhecer. Eu sempre digo, cabe à população a escolha dos seus representantes. E a população ela tem que ter a noção. Eu tenho que analisar, eu tenho que verificar o trabalho que essa pessoa que se predispõe a estar comandando os quadros políticos, ele já fez, as lutas, as conquistas, mas para poder realmente a gente decidir de uma forma mais tranquila, né? Nós temos que acabar com aquela ideia do dualismo, do certo e do errado. Não é assim que funciona a política. A política é uma política de agregação. A política sempre teve esse aspecto de agregar, esse aspecto de realmente de ser tolerante. Então, hoje a sociedade brasileira ela precisa dessa tolerância, ela precisa dos moderados para poder sobreviver. Então, é um belo trabalho que você faz, Alberto. Obrigado. Dentro dessa sua luta diária, tanto como servidor, como apresentador, e de trazer para a população temas dos mais variados possíveis, realmente, aqui nesse programa. E pode sugerir que nós teremos o maior prazer em buscar pessoas, as melhores que nós pudermos encontrar, trazer para cá, para o Nós temos corregedor. E olha, falamos em buscar, antes de encerrarmos, porque faltou algo, né? A pessoa que hoje quer comunicar algo que não está se sentindo confortável como policial, ou com um bombeiro, ou com um Detran, ela pode buscar onde? Onde fica a corregedoria? Sim. Tem um telefone que ela possa... Tem, sim. O telefone vai ficar abaixo, né, nos caracteres para a população, tanto o telefone quanto o e-mail, no qual ela pode buscar a corregedoria, mas ela pode ir pessoalmente na corregedoria. A sede da corregedoria fica no Shopping Via Norte, próximo ao Nova Cidade. Ali tem toda uma equipe para poder receber a população. Com o telefone que vai aparecer nos caracteres, você pode ligar e as equipes da corregedoria vão até onde houver essa necessidade. E além disso, Alberto, às vezes, muitas vezes, até uma notícia de jornal que nós acompanhamos de algo que
possa constituir uma violação dos direitos da pessoa, nós instauramos o procedimento. Então, você tem N maneiras de fazer com que a sua denúncia chegue até a corregedoria. Então, pode ficar tranquilo, vai ser através do e-mail, do WhatsApp, através de comparecendo pessoalmente à corregedoria, uma entrevista no qual, se eu perceba que há uma violação realmente de direitos, eu instauro o procedimento administrativo contra aquele que realmente violou as leis do Estado. Então, Jorge, muito obrigado pela participação. Né? Infelizmente, em relação ao... respeitando, né, a orientação da Organização Mundial de Saúde, a OMS, não temos aqui um abraço, seria muito bom dar um abraço seu, mas sinta-se abraçado. Deus abençoe o senhor, sua família, o seu trabalho, e você que está nos assistindo, se puder compartilhar, vai ser muito bom. Fique com Deus. Até o próximo programa Cidadania e Justiça com Alberto de Almeida. Muito obrigado. Fique com Deus mais uma vez. Paz e bem.